A viagem da alma após a morte. Um dia, após o aniversário de Isabel, Rhea trouxe sua amiga para conhecer seus amigos. Ela era uma garota muito bonita. Leila. Leila adora viajar para universos paralelos e queria nos oferecer uma viagem assim. Muito interessante. Eles são semelhantes aos nossos ou não? Os mundos paralelos realizam as possibilidades que não são realizadas em nosso mundo, pois todas as possibilidades que existem devem ser realizadas. Existem mundos assim que são quase totalmente semelhantes ao nosso, apenas atrasados em relação ao nosso no tempo. As almas que não passaram por suas lições aqui vão para lá e eles têm quase os mesmos parentes, amigos, inimigos e circunstâncias. Quase, porque não existem mundos completamente idênticos. Entretanto, o pai, a mãe, os companheiros, os inimigos, embora semelhantes, as almas que desempenham seus papéis são certamente diferentes, talvez com exceção de algumas das mesmas almas que também estão repetindo as lições. Há mundos que avançaram no tempo. Lá, digamos, o 5º milênio já está em andamento. Em algum lugar houve o Armagedon e a vida começa do zero. Alguns mundos escaparam disso e seguem adiante. Gosto muito de um mundo onde o matriarcado foi preservado e os ensinamentos do Tantra não foram destruídos, como aconteceu no nosso. Esse mundo vive agora em uma era de ouro, sem guerras, revoluções e manifestações. Lá não há criminosos nem malandros. As pessoas vivem felizes e todos estão se desenvolvendo espiritualmente. Fantástico! Quero conhecer esse mundo. Então vamos lá. A entrada para as outras dimensões desses mundos fica no centro da galáxia, mas também quero mostrar a vocês a beleza do espaço, portanto vamos voar pelo espaço sideral. Os amigos se viram no espaço, de onde todo o sistema solar era visível. Os planetas e o Sol emitiam um som parecido com os das tigelas tibetanas cantantes, de diferentes tamanhos. Mudando lentamente de tom, soava a incrível música das esferas. Os planetas eram seres vivos, mas viviam mais lentamente do que nós. Enquanto os humanos passavam uma vida inteira, eles passavam apenas um minuto. Mas a percepção deles era mais rápida do que a humana. Um ser humano levava vários meses para ler e entender um trabalho científico complexo. Com eles, isso seria instantâneo. A mente do Sol, por outro lado, era divina, voando muitas vezes mais rápido que a luz, passando por constelações e nebulosas. Os amigos se aproximaram de uma enorme esfera de luz, tão grande quanto milhões de sóis. Era o centro da galáxia. Era um grande ser vivo, para o qual 1000 anos eram apenas um instante, mas era como se fosse Deus para todas as estrelas e planetas. E estava encarregado de tudo que acontecia na galáxia. Com um sentimento de reverência sagrada, eles voaram para dentro dela e viram uma volumosa estrela de muitos raios. Cada um era uma entrada para um dos mundos paralelos. E se você não soubesse exatamente para onde queria ir, poderia se perder em um labirinto para sempre. Ao voarem por um dos raios, eles se viram perto da Terra e, de uma visão aérea, viram pequenas casas e templos cercados por vegetação. Ao se aproximarem, viram um templo perto, do qual várias mulheres e um homem estavam sentados fazendo exercício de yoga. Eles estavam vestidos com roupas que lembravam roupas indianas. Leila os levou até uma senhora idosa, sentada em posição de lótus, em meditação. Esta é a Zarma Devi. A mulher tinha clarividência, percebeu os amigos e começou a se comunicar mentalmente com eles. Ué, pensei que vocês já teriam carros voando pelo ar. Vocês estão na idade da pedra, não é? O progresso tecnológico não é um indicador de inteligência, ele é simplesmente uma adaptação forçada pela superpopulação do planeta. A tecnologia espiritual é muito mais importante. Nós, ao contrário de seus irmãos, controlamos a taxa de natalidade e a mantemos em um nível mínimo. Além disso, sabemos como controlar o sexo da criança e damos à luz muito mais meninas. Há um ditado que diz que se nascerem muitos meninos, haverá guerra. E é por isso que vivemos de forma harmoniosa e feliz. Estamos satisfeitos com as pequenas coisas,
comemos frutas das árvores, materializamos as coisas necessárias e nos comunicamos com a ajuda da telepatia. Viajamos para o lugar certo por teletransporte e os animais selvagens são controlados pelo pensamento. Então, por que as pessoas da Terra não podem fazer isso? Isso só é possível em um nível altamente espiritual. Se as pessoas comuns pudessem fazer isso, então a Terra deixaria de ser um campo de treinamento para suas almas, um lugar onde elas crescem percebendo as causas de seus tormentos, onde buscam uma saída para situações criadas pela ignorância, limitação em muitas coisas, pobreza, doença, escravidão, prisão e corrupção dos governantes. Nessa busca por uma saída de uma situação difícil, desenvolve-se a consciência da pessoa, sua mente, seu entendimento de que se deve evitar o mal e seguir o único caminho verdadeiro do amor, da bondade e da compaixão. Dedicamos todo o nosso tempo a práticas que desenvolvem sabedoria, amor e felicidade em nós. Seu povo se doutrinou no sentido de que a felicidade deve ser buscada de forma indireta, por meio da aquisição de dinheiro, coisas, poder, fama, mas eles foram infelizes e continuam infelizes, porque feliz é aquele que quer fazer os outros felizes. Deus organizou nossa alma de tal forma que quando ela puxa o cobertor para si mesma, ela se afunda em emoções negativas e sofrimento. Não importa quanto dinheiro ela tenha adquirido, somente o amor faz uma pessoa feliz. Não a possessividade insaciável e o egoísmo. E apesar de todo o desenvolvimento de sua ciência, nenhum cientista ainda entende essas coisas simples. Vivemos em grupos de várias mulheres de diferentes idades, liderados pela mais espiritualizada, e escolhemos um homem digno de nós por sua espiritualidade. As crianças são criadas apenas pelas pessoas mais avançadas que podem interagir conosco, sem agressão e manipulação, com amor e compreensão. Quem pode se desenvolver a partir de uma criança criada com mentiras e violência? Essas pessoas não devem ter filhos. Também é muito importante que as crianças tenham contato com Deus desde pequenas, pois elas acabaram de sair do mundo sutil e suas impressões de Deus ainda estão vivas nelas. O ser humano tem poderes e habilidades incríveis, mas para revelá-los é preciso praticar yoga e outros métodos de revelação de si diz. Mas sua civilização de bárbaros tomou um caminho diferente. Vocês começaram a melhorar o mundo externo, em vez de se desenvolverem. E agora estão no limiar da destruição, porque o autodesenvolvimento não só dá poderes sobrenaturais, mas também torna o homem mais espiritualizado, mais razoável, e ele deixa de fazer aquelas coisas estúpidas que levam à destruição de si mesmo e do mundo ao redor. E a salvação de seu planeta só será possível se a maioria de seus habitantes se voltar para seu próprio aperfeiçoamento, para a prática espiritual, em vez de aperfeiçoar dispositivos para assassinato e destruição da natureza, permanecendo selvagens, ignorantes. Por favor, fale sobre a criação da vida. Acho que meus amigos se interessariam. É claro que não houve um começo, pois o mundo é eterno. Tudo o que Deus criou, Ele criou a partir de si mesmo. Primeiro, Ele criou o mundo dos arcanjos, querubins e serafins. Depois, Deus condensou ainda mais seus átomos, dharmas, e formou o mundo dos anjos. Em uma de minhas encarnações, eu os visitei na Terra. Vocês têm uma bela história sobre Adão e Eva.
Eles tiveram de aprender o bem e o mal e encarnaram na Terra. A serpente são as forças do mal, os espíritos do mal, e a maçã é o fruto deste mundo. E agora o homem sofre porque aprende o bem e o mal. Mas quando ele souber tudo até o fim, voltará para Deus, e não haverá mais necessidade de sofrer e existir na Terra. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.